capítulo 4, verso 1. Nós vamos ler até o 16. Desde já eu convido a todos que hão de ouvir através do canal, aqueles que não são inscritos, que inscrevam no canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, para que este vídeo com estas verdades chegue a muitas pessoas que precisam de ouvir a verdade que Jesus falou. E conhecereis a verdade vos libertará. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bendito e eterno Pai Celestial, bendita e gloriosa é esta palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo nesta manhã vivifique isto em nossos corações, pois nós precisamos dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa os que hão de assistir depois através do canal também, Senhor, com as mesmas bênçãos derramadas nesta manhã sobre cada um de nós. Amém. Podemos aceitar isso. Uma escritura muito conhecida, né? Muito conhecida. Mas eu quero cantar um hino antes de nós prosseguir nessa leitura que nós fizemos. O número 45, Cristo valerá. Eu gosto muito desse hino. Se a sua fé está oscilando, lembra que Cristo valerá. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem merecer, Ele valerá.
Ele valerá, Ele valerá, seu amor por mim não muda, sim, me valerá. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Então, amados irmãos, essa escritura, como falei, ela é muito conhecida, né? E nós vamos nesta manhã esmiuçar um pouquinho essa leitura que nós fizemos aqui de Efésios capítulo 4. Aqui o apóstolo São Paulo, ele diz: rogo vós, pois, eu, o preso do Senhor. Gente, essa escritura aqui, ela deve estar na vida, não é na fala, não é na boca, não é apenas no pensamento, mas na vida de cada ministro. Cada ministro deveria, porque não são, um preso do Senhor, como Paulo foi um preso do Senhor e até hoje está no Senhor. Que, olha, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Isso aqui, as pessoas têm tomado isso para se fortalecer em uma religião, pensando que ele foi chamado para servir a Cristo em tal ministério do homem. Não é isso que o apóstolo São Paulo está falando. Essa vocação é que todos nós somos apóstatas. Apostatamos de uma fé católica para termos uma fé cristã. Então nós apostatamos e hoje nós nos tornamos temos um chamado e uma vocação para sermos cristãos, ou estar em Cristo. Esta é a vocação que nós vamos chamar, para estarmos em Cristo, e não em tal placa de igreja. Que andeis como é digno da vocação com que foste chamado para estar em Cristo, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns ao outro em amor. A igreja que não se reúne, a igreja que não congrega, ela não tem como suportar um ao outro em amor. Gente, suportar o outro do outro lado da vida é bom demais. O problema, irmãos, é nós olhar no olho do outro e sermos verdadeiros um com o outro em amor, e amar em verdade, ver a necessidade do outro e desejar ajudar. Isto é viver em família. Isso é família cristã. Aí ele prossegue no capítulo 3, procurando guardar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito é um dizendo uma coisa, outro dizendo outra coisa, um vai para um lado, outro vai. É isso que é a unidade do Espírito. Pelo vínculo da paz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí agora ele mostra se somos membros do corpo de Cristo, o que é que somos? Há um só corpo. Isso aqui está falando do corpo de Cristo. Porém, esse corpo de Cristo que ele está falando que é um só, é você, é nós. Porque somos membros que formamos esse corpo e não há dois. Não há dois. O sistema do homem
estamos pensando, será se nós estamos salvos ou estamos perdidos? Porque eles que são salvos, eles que são a noiva, eles que são os escolhidos, e estão dando pontapé na palavra de Deus. Imagina que noiva eleita, escolhida, dando pontapé na palavra de Deus. Eu não me lembro agora do personagem que a Bíblia fala que deu coice na palavra. Esqueci o nome dele agora, o personagem que fala, a Bíblia fala. Que deu coice na palavra. As pessoas pensam, será que ele chutou a palavra? Ele chutou o livro? Ainda que ele chutasse o livro, ele não estava chutando a palavra. Virou as costas para ela, para a palavra. Porque a palavra não é apenas isso aqui. A palavra é o que está ecoando. É o que as pessoas ouvem. É isso que é a palavra. Que as pessoas ou recebem ou rejeitam. Então virar as costas é da coice. E estão dizendo que são a noiva, que é os eleitos, os únicos que vai subir no arrebatamento. E virando as costas para a palavra de Deus. Agora vamos prosseguir aqui. Há um só corpo. O qual é a igreja, o qual é Cristo. Um só Espírito. Um só Espírito. Que Espírito é esse? Agora, esse Espírito, ou ele é o santo ou ele é o profano. Mas tem que ser um só. Pelos frutos saberemos se é o Espírito Santo ou se é o Espírito do anticristo, que é o antipalavra. É pelo Espírito que nós conhecemos. Como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só batismo. Um só batismo. Qual batismo a Bíblia está se referindo que é um só? É porque tem pessoas realizando 2 batismos em um só. Outros fazendo vários batismos ao mesmo tempo. Entre aspas, né? Batismo entre aspas. Porque existe um batismo considerado. E os demais não é considerado. Deus não considera. Para começar, o batismo de João só valeu até João. Dois do que oito. Aconteceu comigo, irmão, que primeiro foi a igreja católica e o batista da igreja católica. Eu também parei, porque está discutindo assim, numa cunhada, né? Ela não tem entendimento, né? Não tem entendimento, aí eu peguei e parei. Ela está discutindo sempre com entendimento. Misericórdia, né? Então, o batismo de João só foi até João. Quando Paulo encontrou os batizados de João, ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ele disse: nós ainda nem ouvimos falar que há Espírito Santo. Atos 19, né? E ele disse: em que batismo são batizados? Então ele disse: era no batismo de João. Ele disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de visto era em Jesus Cristo, e ordenou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então esse é o verdadeiro batismo do qual as Escrituras se relatam. Porém, Mateus 28, 19 fala de uma ordenância.
para ir fazer discípulos de todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa escritura é onde o sistema religioso forma três pessoas distintas para depois voltar e mergulhar um no outro. Nós vamos ver aqui um pouco, logo depois da leitura que nós fizemos aqui, acerca disso. Então, todos professam que há um só Deus e crê em uma Santíssima Trindade. Isto não é o verdadeiro e genuíno cristianismo. Três pessoas distintas e batizam dessa forma como que fosse três deuses em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde quando Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa com um nome que é Senhor Jesus Cristo. Eles não conseguem ver isso e nos chama de herege. Diz que nós pregamos batismo de heresia. Eles estão negando o quê? Estão negando o nome do Pai que eles falam, do Filho que eles falam e do Espírito Santo que eles falam. Eles estão negando, pensando que estão fazendo o correto. Então, essa escritura aqui anula essa trindade de três pessoas distintas. Um só Senhor, primeiro aqui, um só corpo. E cadê o corpo do Pai? Cadê o corpo do Filho para ser pessoa, ou do Espírito Santo para ser pessoa distinta? Porque teria que ter aqui três corpos para ser pessoa distinta. O corpo do Pai, uma pessoa, o Filho, outra pessoa e o Espírito Santo, outra pessoa, como eles colocam. Então teria que ter três corpos, mas aqui fala de um só corpo. Um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Agora, se Deus no Velho Testamento é Senhor e Jesus é Senhor no Novo, então não seria dois senhores? Por que um só Senhor, se Jesus é Senhor? E Deus o Pai é Senhor, se são duas pessoas? Agora, nesse caso, o Espírito Santo não é Senhor também? Que coisa, né? O Espírito Santo que na colocação, a terceira pessoa, que é aquela coisa que se você pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas se pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem Senhor é para começar. É isso, na concepção da Santíssima Trindade. Mas Ele é Senhor, porque Ele é o mesmo. Ele não é o segundo, Ele não é o terceiro, Ele é o primeiro, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Um só Senhor, uma só fé. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Quem é esse Espírito Santo? Em todos. O Espírito Santo em todos, que é em nós. Isso anula as três pessoas. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quem é Cristo? Porque quando ele nasceu, ele foi chamado de Jesus. Mas é Lucas capítulo 2 que diz que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Gente, parece tão difícil, e as pessoas que ouviram tanto isso, gente,
verdade, isso não deve ser abandonado. O que nós devemos abandonar são as mentiras. A verdade não, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos amantes da verdade, nós somos praticantes da verdade. Nós não somos praticantes de mentira e nem amamos a mentira. Aí, como as pessoas dizem assim: eles agora se tornaram defensor de Caim, defensor da semente da serpente. Não, gente, eu não defendo a semente da serpente, porque a semente da serpente, ela não é Caim. Caim não é semente da serpente. Caim foi semente, segundo as escrituras, de Adão. E manter isto em palavra nos seus púlpitos, isso é aberração. Isto não é o Espírito Santo. Isto não é o Espírito Santo. Eu não estou dizendo será. Eu estou dizendo isto não é o Espírito Santo. Afirmar o que a Bíblia não afirma não é o Espírito Santo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens para quê? Para que este dom serve? Qual é a finalidade deste dom? Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todo o céu para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Uma das coisas que é tanto lido e não é atentado, porque aqui não é no singular, aqui é plural. Aqui está se falando de vários e não um específico. Mas a cegueira é terrível, não deixa enxergar o que diz as Escrituras. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quero parar um pouquinho aqui, porque nós temos tido pessoas preciosas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, e tem virado as costas para ela. Isso é perigoso. Sair de um ensinamento verdadeiro e entrar em um ensinamento falso por causa do quê? Por causa que esteve em um ensinamento que tinha verdade, mas tinha mentira, e entrou em outro, talvez pior, ou do mesmo sentido. Aonde não aceita um pastor, aonde não aceita um evangelista, não aceita um apostolado, não aceita profetas, não aceita pastor e mestre e doutor, porque tudo isto foi dado para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então os santos, eles é aperfeiçoados através de homens compromissados com Deus, no qual não transmite ao povo o que ele pensa, o que ele acha, mas deixa o dom de Deus entrar em cena para falar aos seus ouvidos. Para quê? Para apacentar, para arrebanhar,
orientar o povo de Deus corretamente, para levar o povo à edificação no corpo de Cristo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Levado por todo vento de doutrina, o pastor falou. Porque na igreja tal é assim. Na igreja tal é assim. Eu cheguei para um precioso irmão e nós conversando alguma coisa acerca das Escrituras Sagradas, e eu disse, e ele me falou algo, eu disse, está escrito aonde nas Escrituras? Ele disse, irmão, realmente não está escrito, mas a igreja lá diz que é assim. Aí eu pergunto, e você é obrigado a seguir tal igreja que está acima da palavra de Deus? Porque se ele diz que, a igreja diz que é assim e não está na palavra, então está acima da palavra de Deus, a palavra de quem? Do homem. Aí vem um teólogo e diz assim, a Trindade não está na Bíblia. Mas não precisa estar na Bíblia, porque tem muitas coisas que não estão na Bíblia e é verdade. Então, já vem se justificando, não está na Bíblia, porém pega os títulos para poder fazer o que eles querem fazer. Mas aqui a Bíblia está dizendo que é um só. Um só. O que vamos fazer com isso se é um só? É porque são 3 pessoas que tornam uma. Que é isso, gente? Que é isso, céu? É o cúmulo das aberrações. Então, Deus disse que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então eu quero voltar aqui um pouquinho no livro de Tiago, né? Tiago. Esse é Tiago, meu Deus. Tiago 4. Tiago. Depois de Hebreu. Perdão. É 2 Timóteo. 2 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Lá nós paramos em ser menino levado por todo vento de doutrina. Todo vento de doutrina. E aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, será que nós estamos vivendo nos últimos tempos? Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Irmãos, tem seitas por aí que não tem a revelação da palavra e batiza dessa maneira. Eu te batizo, ou seja, batizado como for, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. É maligno.
Não é dessa forma. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Agora, porque eles encontrou nas Escrituras a ordem de Mateus 28, 19, e encontrou os apóstolos batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, aí eles usam as duas Escrituras ao mesmo tempo. Não, é uma só. O cumprimento de Mateus 28, 19 está em Atos 2, 38. Está em Atos 19, de 1 a 6. Está em Atos 10, 47. E assim vai. Esse é o cumprimento de Mateus 28, 19. Eles cumpriram a ordenança, usando realmente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os que fazem diferente estão trazendo aos seus públicos doutrina de demônios. É duro, mas é a verdade. Dizer o que a Bíblia não diz é doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, vamos ficar com a palavra de quem? Com a de Deus. Pela hipocrisia de homens que falam mentira. O que é que eles têm feito? Tendo cauterizada a sua própria consciência. Tendo cauterizado a sua própria consciência, dizendo coisa para você que a Bíblia não diz. Agora, vem aqui, proibindo o casamento. Que proibição de casamento é esse? É os líderes que são proibidos, não podem casar. Então há uma doutrina de demônio que diz que os líderes não podem casar. É uma doutrina de quê? De demônios. Ah, mas isso aí todo mundo fala, é verdade. Não pode, o homem tem que ser casado para poder comandar a igreja de Deus. Ah, todo mundo pode falar isso. E esta segunda escritura aqui, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Pode tomar café ou não pode tomar café? Dizer que não pode tomar café que é pecado é doutrina de demônio ou não é? Dizer que não pode comer carne de porco é doutrina de demônios ou não é? As pessoas precisam saber dessas coisas, mas não tem quem pregue. Não, para não inflamar, vai ficar meu inimigo. Você está ficando inimiga de Deus, não é meu, eu não sou o seu inimigo. Eu estou aqui para dizer o que é verdadeiro. Então, espírito de demônio. Aí aqui o apóstolo São Paulo aqui volta e diz assim, gente, ó, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 2, diz assim, ó: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Gente, estou zeloso de vós com zelo de Deus.